Paz do Senhor Jesus, nós vamos orar a Deus a iniciar a nossa aula hoje. Eu peço que você feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus bendito e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja do Senhor neste lugar, querendo a Deus entender um pouco mais a respeito da sua palavra. E por isso, Deus, nós continuamos declarando nossa dependência da iluminação do Teu Espírito Santo. Com misericórdia e graça, fala conosco. Com misericórdia e graça, dá-nos direção, dá-nos condução, Deus, nessa aula. Assim nós oramos, para que o Teu Espírito, não apenas, Deus, traga conhecimento a nós, esclarecimento, mas que haja muito mais que isso, que haja um temor e tremor, um dobrar-se cada vez mais à palavra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, acompanhe então na página 1 de 4 que você tem. Já foi passado para vocês aí a página 1? Vai ser passada agora. É que eu pedi para o Thiago fazer duas coisas. Tinha que subir lá, pegar o papel, mas ele já vai passar as coisas para você. Você vai poder então acompanhar essa aula. Você vai recebendo a folha, eu vou lendo aqui a introdução, retomando o estudo do nosso tema, e aqui lembrando que o nosso tema é igreja, repensar e ressignificar. O texto básico que nós estamos usando é Efésios capítulo 5, verso 32, grande é este mistério, a igreja, quando Paulo escreve a igreja em Éfeso. Nós estamos repensando a maneira a qual nós vivemos igreja, a maneira da eclésia hoje. Repensando por quê? Mas não está tudo pronto, não está tudo certo. Nós temos visto nas últimas 7 aulas, e hoje já é a 8ª aula, que parece que não está tudo pronto e nem está tudo certo. Aliás, na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer outro ser humano, nada está tudo pronto. Porque nós somos uma obra inacabada nas mãos de Deus. Ele está fazendo sempre algo em você e em mim a cada dia. Ok? Falando em instituição, então, que é governada e dirigida por homens, cheio de falhas. Qualquer instituição humana tem falhas. A instituição família, a qual eu faço parte, tem falhas. A instituição família, a qual você faz parte, tem falhas. A instituição eclésia, a igreja, seja ela qual denominação for, tem falhas. Não existe uma denominação perfeita em todos os seus dogmas, em todo o seu sistema de governo. Todas elas têm falhas, umas mais, outras menos. Então, por isso que nós entendemos que não está nada pronto, nada fechado. Até a volta de Jesus será assim. Por isso nós estamos repensando igreja. A partir do momento que nós estamos olhando para a palavra de Deus, entendendo que isso é necessário ser feito. Depois que nós repensarmos, ou enquanto nós formos repensando, algumas ressignificações já vão acontecendo. Particularmente no pastor, muitas ressignificações já aconteceram. E outras vão continuar acontecendo, porque eu também não estou pronto. Eu tenho muito a ressignificar na minha vida enquanto cristão. E assim a gente vai estar convidando a igreja nesse ressignificar, pautado na palavra de Deus. Continuando a nossa aula de onde nós paramos, aí na página 1 que você recebeu, a letra A, nós terminamos a aula, ou paramos a aula, mais ou menos aí, quando nós falamos a respeito de Estevão, que foi aquele diácono, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, da igreja primitiva, quando ele foi questionado perante o Sinédrio, que era a direção da igreja, melhor dizendo, da igreja não, que era a direção do grupo judeu religioso que utilizava o templo, que a igreja vai surgir depois. Estevão, ele é chamado diante do Sinédrio, da direção. Como nós já lemos o texto, eu não vou citar, então eu peço que você, por gentileza, recorra ao YouTube, que tem a aula lá do domingo passado, ou uma cópia da aula com alguém aí que porventura tenha. Então eu não coloquei os textos porque é apenas lembrança, só citei capítulo 7. E Estevão, então, é apedrejado e questionado quando ele diz, entre outras questões, perante o Sinédrio,
que aquele templo em Jerusalém, onde o Sinédrio estava do lado reunido, você vai entender isso até o final da aula, onde esse Sinédrio estava, porque ele disse que ali não é casa de Deus. Entre outras coisas, Estevão foi apedrejado por isso. Depois, a mulher samaritana em João 4, na letra A ainda, que nós vimos isso no ano passado, ela tem um encontro com Jesus Cristo no poço, ali chamado Poço de Jacó, né? A questão da água, da sede, ela vai tomar água, Jesus encosta ali e começa a conversar com ela, porque também estava com sede e queria beber água, e aquela mulher samaritana, ela faz algumas indagações a Jesus, e Jesus prontamente responde a ela, quando ela fala, Senhor, olha, os nossos pais, eles dizem que é aqui, nesse monte, Sicar, ou mais próprio, o Monte Gerizim, na região de Sicar, que é aqui que nós devemos adorar. Mas vocês, e aí Jesus é incluso nesse vocês da mulher samaritana, vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Ela estava se reportando ao templo. E aí Jesus, no capítulo 4 de João, verso 21 até 24, ele diz, olha mulher, não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém. E olha, vai chegar uma hora que nem Gerizim, nem Jerusalém vão suportar isso, não vai existir nem ter mais para isso. Mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus já falava antecipadamente daquilo que seria o derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, conforme nós vemos em Atos 2, e onde a habitação de Deus passaria a ser então nos cristãos. Dentro dessa exposição que nós tivemos no final da aula passada, nós tivemos algumas colocações, letra B agora, tá? Colocações feitas por alguns alunos pela estranheza que o assunto às vezes gera. Quando o pastor coloca estranheza, é porque é natural gerar estranheza. Todo assunto que vem diferente do que atualmente estávamos acostumados a pensar, vai gerar estranheza. E isso é saudável, natural e será sempre respeitado. Ok? Algumas colocações feitas. Ninguém ia de bermuda no templo. Outra colocação, para vir no templo eu penso que deve ser de social. Uma outra, boné não fica legal. Não vem ao caso, quem fez sabe o que fez e que bom que foi feito. Eu até coloco aqui embaixo. Por isso hoje tentaremos trazer um pouco mais de luz, clareza. Não apenas a quem colaborou com a aula ou usando o comentário, mas a todos nós. Agradecemos a todos que trazem os seus comentários, a todos que fazem a sua pergunta. A sua pergunta e o seu comentário, nós não queremos tomar como nada pessoal, de maneira alguma. E assim o pastor pede também que quando o pastor for falar depois que você falou, você não tome nada como pessoal também, ok? Então eu vou fazer essa recapitulação breve aqui, com novas informações, conforme eu mandei no grupo, no WhatsApp lá, de transmissão para vocês. Esse varal aqui não é o mesmo de domingo passado. Cuidado para não tratar ele como aquele quadro na sua casa que você já vê faz tempo, você nem vê, mas você acha que é a mesma coisa. Lá talvez seja, aqui não. Nós trouxemos algumas informações que é já pautada nas suas indagações, nas suas colocações, para ajudar a termos mais luz e clareza. Então nós temos aqui, recapitulando a linha do tempo, com um pouco mais de informações. Eu vou sair da folha e vou para o varal, porque na folha está aquilo que eu coloquei nesse varal aqui. Então você já tem resumido aí, ok? Então vamos acompanhar aqui. Nós temos o tabernáculo consagrado por Deus. Uma nova informação colocada aqui. Talvez você fale, já sabia, melhor ainda. E o tabernáculo consagrado por Deus e construído por Moisés debaixo de orientação de Deus. O templo consagrado por Deus e construído, aqui presta atenção, 3 vezes, ou melhor, 2 vezes, uma terceira foi uma repaginada. O templo consagrado por Deus, primeiramente construído por Salomão, sempre debaixo da orientação de Deus. Depois ocorre o exílio babilônico, esse templo de Salomão é destruído, o povo vai para o exílio, 70 anos depois, o povo volta para Jerusalém, e sob direção de Zorobabel, que tem orientação de Deus, estou falando das narrativas de Esdras e Neemias, e Malaquias também, para quem quiser olhar, e Ageu principalmente vai tratar aqui dessa questão de Zorobabel na reconstrução. Zorobabel então ele vai reconstruir o templo que fora destruído, consagrado por Deus. Segundo templo, estou no Antigo Testamento, vou entrar no final do Antigo Testamento para
entrar no novo. Terceira vez que esse templo é mexido, há construções, que agora é Herodes. Porém, interferência humana. Presta atenção. Primeiro templo, construído por Salomão, consagrado por Deus, porque Deus orientou e disse para ele como era para ser feito. Destruído. Segundo templo, consagrado por Deus, sob orientação de Zorobabel, é construído esse novo templo. Passa-se séculos. Antes de iniciar o Novo Testamento, quase um século antes ali de Cristo vir, Herodes é o rei dos judeus. E Herodes, ele decide dar uma incrementada no templo. O templo que Herodes pega pronto, depois que Zorobabel reconstruiu, ele vai ampliar, e vai ampliar bastante. Então, talvez aqueles que não têm esse conhecimento hoje vai ter aqui, acompanhem bem isso. No final da aula, vocês vão me ajudar no exercício, que vai colaborar para a nossa assimilação. Então, o templo de Salomão foi um, Zorobabel foi outro, e o de Herodes, bem outro, bem diferente. Está aguardando isso, por enquanto. Sinagoga, aqui já começa a ingerência humana nesse tempo de Herodes, tá? Aqui o que Herodes faz, conforme a narrativa bíblica, é ele que, conforme a narrativa histórica, é ele quem decide fazer. E aí tem a nota de rodapé que daqui a pouco você vai ver aí. Ele decide fazer as mudanças. Deus não fala para Herodes fazer o que ele fez. Você vai ver até o final da aula. Sinagoga. Entendendo que a sinagoga está logo depois do templo de Salomão, ok? Aula dada, né? Pressupõe que deve ter sido estudada. Se não foi, então lembrando, sem voltar muito. A sinagoga surge depois que o templo de Salomão é destruído. Aqui começa de sinagoga. É que eu quis colocar os três aqui. A sinagoga, ela também é uma instituição humana. Deus não vem, pelo menos o conhecimento que eu tenho no Antigo Testamento, não me mostra Deus vindo chamando homens e dizendo: faça a sinagoga nessa medida, nesse tamanho, com esse tecido, não. É algo que o ser humano decidiu fazer por iniciativa própria, para que a leitura da Torá continuasse, a leitura dos profetas continuasse. Lá não tem mais a estrutura sacerdote, os sacerdotes são dirigentes. A pregação do Evangelho, ela só vai acontecer na sinagoga no Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe isso, é no Novo Testamento. Então, instituição humana. Casa, ou seja, a igreja que passa a se reunir nas casas. Igreja, gente que passa a se reunir nas casas no período neotestamentário, questão de Novo Testamento. A perseguição judaica cresce nas sinagogas, então eles vão para as casas. No templo, quando se converte ao cristianismo, eles ficam sem ambiente para continuar frequentando o templo e continuar frequentando a sinagoga, porque não dá. Porque sinagoga e templo é domínio judaico, quanto aberto a gentios, até o momento em que ele se converte ao judaísmo. Depois que se converte ao cristianismo, era difícil continuar frequentando sinagoga e templo em Jerusalém. Nós vamos entender isso também. A casa é uma instituição humana. Deus não vem ali para Priscila e Áquila, ou Deus não vem para todos os outros que abriram a porta da sua casa para que a igreja passasse a funcionar lá. Deus não chegou lá e falou assim: Priscila, Áquila ou outro líder da casa, que agora aqui passa a se reunir a igreja, vocês vão passar a usar tais indumentárias, tais ritos, tais... Não, Deus não faz isso. Há uma abertura de coração, boa vontade, empenho, a necessidade. Então, a igreja que passa a se reunir nas casas, esse ato de se reunir, é uma instituição humana. Onde tem a leitura? Profetas, pregações, evangelho, música, líder, dirigente. Basílica. Aqui nós já saímos do período neotestamentário, tem um vácuo aqui. A narrativa bíblica foi-se. Nós temos um vácuo aqui de pelo menos 3 séculos, 2 séculos e meio. A basílica no quarto século vai servir para a reunião dos cristãos. Ela é uma instituição humana, e aqui eu quis destacar, romana, porque até aqui era instituição humana por cristãos, instituição humana por judeus.
judeus humanamente tiveram iniciativa. Aqui, cristãos inicialmente tiveram a iniciativa. A Basílica é uma instituição humana puramente romana, onde não há nada de cristianismo estabelecendo aqui, ou querendo estabelecer. Mas aqui na Basílica, então, passa a servir para a reunião dos cristãos a partir do quarto século, onde volta a figura do sacerdote e volta a figura do povo, não sacerdote leigo. O sacerdote é o clero e o povo é o povo leigo, não conhece. Logo em seguida, bem próximo do templo, depois da Basílica, porque aí Teodósio, fustigado, animado por Constantino e por Helena, mãe de Constantino, imperador romano, Constantino e Teodósio que sucede, ele decide construir templos para esses cristãos que se reuniam aqui na Basílica. E a Basílica acontecia de tudo mais um pouco. O fórum era ali, o mercadão era ali, a questão de prefeitura acontecia ali, era um espaço para várias coisas. Ele decide construir um espaço específico para a reunião dos cristãos. Então, bem o tempo. Aqui continua sendo uma instituição humana, conquanto eu não escrevi, romana. Instituição humana romana. Onde a Bíblia vai ser lida, mas em latim. Só lembrando que a gente viu domingo passado. E aí a oração é feita, mas só pelo clero. A música, pelo coro. O povo leigo só diz amém. Depois a gente vai para lá. Eu fiz brevemente uma recapitulação dessa primeira página, desses templos, dentro dos seus tempos e épocas, para que você pudesse ver essas novas informações, onde que é Deus consagrando o lugar, e o rito daquele lugar, e onde é o ser humano que tem a iniciativa de fazer daquele lugar a reunião da igreja, e também as suas liturgias, suas reuniões. Feito isso, agora, se você tem uma pergunta a fazer, diante do que a gente expôs até o momento, ou alguma objeção, ergue a mão que o microfone vai até você e você vai poder fazer a pergunta ou objetar, fazer a objeção. Ali está erguendo a mão, já vai chegar o microfone. Pastor, dentro disso, só recapitulando, para eu entender. A sinagoga, ela foi feita quando o povo estava no exílio. Ela foi feita pelos judeus. Certo. Esses judeus seriam aqueles que vieram de Moisés, aquele povo lá, ou seria uma outra divisão? Os mesmos judeus. Que veio de Moisés. Então eles quer dizer, como não tinha lugar de se reunir, eles só fundaram essa sinagoga lá no exílio. Sinagoga. Tanto no exílio, na Babilônia, quanto em Jerusalém, porque o templo estava destruído, porque ficou um pouco de gente em Jerusalém. E não seria nesse segundo aqui de Zorobabel, também não é porque o Esdras reconstruiu. O Esdras, ele reconstrói a moral e a espiritualidade na questão da volta à Bíblia. Neemias reconstrói muros, Zorobabel reconstrói templo. Todos eles são contemporâneos. No mesmo tempo. Inclusive o profeta Ageu e o profeta Malaquias também são contemporâneos. Tá. E aqui também você falou a Basílica. A Basílica ela aconteceu bem antes do Constantino e da Helena arrumarem os templos. Essa Basílica era o quê? Não era uma sinagoga? Essa Basílica, ela é um prédio, como vários prédios que existiam, não só em Roma, mas em várias províncias sob o domínio romano, público, onde acontecia fóruns, audiência do fórum, mercadão, prefeitura. Era um prédio muito bem arrumado. Isso aqui, quem cede para os cristãos é Constantino, na conversão dele no quarto século. É Constantino que cede. Aí a mãe de Constantino vai falar, vamos fazer templo. Só Constantino sai do império, morre, e Teodósio assume o Império Romano. Hoje, bastante tempo, porque foi em 70 e depois é o quarto século. Não, aqui não é 70, aqui é quarto século. Já é quarto século. Já é quarto século, tá? Teodósio e Constantino, o templo é como se estivesse junto aqui, bem próximo. Constantino morre, já vinha falando em construir templo, Teodósio, quando assume, fala, agora eu vou construir os templos.
Aí começa a construir o tempo para a reunião dos cristãos. Mas já é tudo o quarto século aqui. Ok? Tá. Tranquilo? Obrigado, Luci. Vou pedir para que os nossos auxiliares aí da diaconia ajudem a distribuir a página 2. Ergue a mão para chegar ao microfone, tá? Vamos tentar assim, dentro do que foi visto até agora, ok? Pode ir passando de cada turno. Apenas para memorizar, o senhor está tentando passar para a gente, ou ressignificar, não que... Acredito que não querendo consertar o passado, mas a sua história, e para nós entendermos o presente hoje, como que nós vivemos igreja, certo? Porque mesmo com todas as transformações, Deus atuou. Mesmo com instituição humana, ou não, sinagoga, basílica e casa, Deus atuou, mesmo assim. O estudo em si é para a gente tentar entender algumas das nossas indagações a respeito do que é feito num tempo, no qual a gente fala que é sagrado, né? Hoje já dá para pensar que não é o lugar, né? Mas assim, só para a gente confirmar, ter essa convicção. O estudo em si é para a gente tentar remover algo em nossas mentes que foi calcificado durante muito tempo, e a gente não nos condenarmos de não ter feito isso há muito tempo atrás, entendeu? Sim. A ideia é, primeiro, o passado não tem como nós mudarmos, ele aconteceu. Segundo, de fato Deus ele atuou na história com todos os erros institucionais, e Deus vai atuar até a volta de Jesus e eternamente, né, melhor dizendo, porque Deus ele não se prende às nossas falhas humanas. A própria palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Certo? Mas os nossos erros e as nossas omissões e os nossos equívocos impedem de que vivamos a plenitude do Evangelho ao qual Deus em Cristo falou para nós vivermos aqui na terra. Então o passado não muda no que já foi, mas o passado na mente de cada um de nós, essa é a ideia de ser mudado. Então aquilo que veio acontecendo, nós estamos repensando para ressignificar, para mudança. Não é para ficar apenas na esfera do conceito, não é apenas do conhecimento, porque se não houver mudança prática, objetiva, nós vamos continuar da mesma forma, ok? Obrigado, José. Pastor, era mais ou menos isso que eu ia falar que ele falou, no sentido assim, foi uma vontade, assim, Deus permitiu, como que pôde, assim, Deus permitir então esse erro da parte humana, sabe? Que nem você falou, acima de tudo, ele continua Deus, ele vai agir acima dos nossos erros. Mas assim, eu fiquei pensando, quando você vai passando, você vai entendendo que o homem, a partir dali, começou a agir, mas Deus permitiu essa ação, né, e trouxe bênção em cima dessa ação do homem. É estranho de entender assim, como você poderia me explicar? Vamos lá, Márcia, obrigado pela pergunta. Deus, ao mesmo tempo que trouxe bênção, mesmo apesar dos erros humanos, nós vivemos ainda muitas maldições por causa do nosso Deus humano. Nós somos só bênçãos de Deus, né? Nós colhemos consequências terríveis por uma indigerência humana, interferência humana, né? Assim como a vontade humana, em não olhar para aquilo que Deus vem dizendo para fazermos. Nessa questão da permissão de Deus, é aquilo que a gente trabalha na teologia com base na palavra de Deus, daquilo que são os decretos eternos de Deus. Os decretos eternos de Deus, eles são imexíveis e eles não serão frustrados. Mas aquilo que tem a ver com a vontade permissiva, aquilo que Deus não deu ordem, nem robotizou nenhum de nós, Deus ele coloca para nós escolhas para irmos fazendo na nossa vida. E essas escolhas, elas redundarão em colheitas boas ou más. Então, ao mesmo tempo que Deus continua agindo na história, Ele não perde o controle da história,
naquilo que, se eu puder, talvez, vou tentar ser mais claro. Há um enredo, vou ficar na nossa mente humana, porque Deus a gente não consegue totalmente. Há um enredo, um filme que tem começo, meio e fim. E esse filme, Deus já sabe o seu fim, nós não sabemos. E tem esse começo, onde Deus coloca a humanidade nessa vontade dele, e ele vem acompanhando essa humanidade na obediência e na desobediência dela. E Deus, por graça e misericórdia, continua abençoando esse povo, mas quando esse povo desobedece, eles escolhem também a má colheita, as coisas ruins, e deixam de viver mais bênçãos que Deus tem para nós, porque decidiram não ouvir o que Deus falou para fazer, mas foram tendo vontades humanas sendo estabelecidas. Com tudo isso que acontece, quando chegar no final, Deus fala: o fim é meu. Aqui que são os decretos eternos de Deus, Ele vai cumprir. Porque quando a gente olha para aquele texto da palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sejam as coisas más ou ruins, erradas ou não. Quando a gente olha para aquilo que Deus permitiu Nabucodonosor fazer, tirar o povo de Jerusalém, se a gente olhar ali, puxa, mas por que ter que tirar o povo de Jerusalém? O povo sofreu, morreu, foi exilado. Só que depois a gente vê o tratamento de Deus. Aquilo que aos nossos olhos foi ruim, foi um tratamento de Deus na vida do povo. Então, Deus é aquele que olha para mim, para cada um de nós, e Ele fala das vontades dEle, de Gênesis a Apocalipse para nós. Aí o que nós fazemos, desde que nós passamos a conhecer a palavra dEle? A gente decide obedecer algumas coisas e outras não. Naquelas que nós obedecemos, nós só temos a ser abençoados. Nas que nós desobedecemos, nós deixamos de ser mais abençoados e sofremos outras colheitas. É nesse, não sei se eu respondi aí agora. Ok? Tom, pode falar. Depois do Tom a gente vai para outra página, daí depois continua. É que a gente está vendo aí que nem sempre o povo teve escolha, né, pastor? A necessidade foi fazendo com que eles, por exemplo, fossem para casa, perseguição. Depois do tempo que eles fizeram, talvez não ficou um negócio bom ali, melhorou, porque separou a igreja dos coisas. Então eles foram levados pela necessidade. Necessidade, não é verdade? Está certo. A sua colocação está certa. Isso aqui, aquilo que os judeus fizeram pela necessidade de começar a sinagoga, aquilo que os cristãos fizeram pela necessidade de passar a se reunir nas casas, eu e você continuamos fazendo hoje. É porque nós temos iniciativa, isso é bom. É bom termos iniciativa. Nós não estamos dizendo que todas as iniciativas foi de tudo ruim. Ainda bem que eles foram para as casas e continuaram a se reunir. A questão é a saída deles para casa, como que continua acontecendo as coisas que já não são mais do jeito que eram no tabernáculo e no templo. Como Deus disse que era para ser. Mas eles continuam fazendo a reunião. A gente vai entrar nisso ainda. Tanto que Paulo tem que escrever 1 Coríntios 14 lá para falar da bagunça que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pela questão litúrgica, mas isso a gente vai entrar mais à frente. Ok? Então, não é de tudo ruim não. Tá? Aqui é óbvio, Roma de repente entrega, teve a sua serventia? Teve, mas aqui teve uma serventia mais negativa do que positiva, porque Roma trouxe de volta tudo aquilo que já tinha terminado no ano 70 depois de Cristo. A igreja perde nisso. Oi. O senhor tem alguma informação no período que neotestamentário que sai do Velho Testamento para o Novo Testamento, naqueles 400 anos que ficou, como que o povo se reunia? Então, só uma correção: o período neotestamentário é Novo Testamento, o período Antigo é o intertestamentário. Tá? O intertestamentário, que é aqueles 200 anos de silêncio, quando Deus não levanta profeta sobre a terra para falar, onde que esse povo estava se reunindo? Concomitantemente na sinagoga e no templo.
porque o templo ele já tinha sido reconstruído ali depois de Zorobabel, e Herodes ele vai assumir o reinado ali quase um século antes do tempo ali de Cristo vir. Então, tanto a sinagoga existia quanto o templo existia. Era ali que eles se reuniam naquele tempo que é chamado de intertestamentário. Então não foi um tempo assim que ficou sem reunião, sem os pergaminhos, porque o que a gente entende foi um tempo que não houve lei. Não é o tempo que não houve lei, é o tempo que Deus não levantou voz profética. Tanto que o povo continuava indo à sinagoga, lendo a Torá, dirigente, profeta, também tinha todo o rito ainda aqui no templo. Até Herodes vai ter um rito no templo, porque Jesus vai ver aquele rito todo acontecendo, sacrifício de animais. Acontecia. E nesse período intertestamentário, acontece aquilo que a gente chama, mas eu não vou entrar nisso agora, que surgem as literaturas apócrifas. É ali que surgem os livros apócrifos. E aí começam e isso depois vai ser inserido mais à frente em algumas bíblias. Então esse período intertestamentário eles continuavam se reunindo tanto tempo quanto a sinagoga. Página 2, e aí depois, no final da página 2, deixa eu ver se no final da página 2, eu volto a abrir para perguntas. Você está recebendo aí essa foto na página 2, talvez você, por ser um pesquisador da história da igreja, já saiba dessas informações. Se você sabe, esqueceu, vai lembrar, quem não sabe vai aprender. A foto desse templo que você tem aí, esse aqui, eu escrevi embaixo da foto, ok? Diferentes dimensões do templo de Herodes em Jerusalém na época de Jesus. Volte seus olhos aqui à frente, por gentileza. É esse templo aqui, tá? Não é mais o templo que Salomão construiu essa foto, não é mais o templo de Zorobabel. A foto do templo de Salomão e Zorobabel nós já trouxemos nas aulas anteriores. Você vai ver que essa foto aqui é bem diferente desses aqui, que houve a interferência humana de Herodes. Herodes ele dá uma repaginada, ele amplia o templo. E aqui nós temos, tanto na nota de rodapé que eu coloquei para você, que é a referência histórica, que é a história dos hebreus, o livro de Flávio José. Mas pastor, mas é a Bíblia? Tem referência bíblica também. Só que a gente tem que ter conhecimento da história, porque só na Bíblia você não consegue pegar isso. Mas você vai ver que a palavra de Deus coaduna com a história que Flávio José coloca. Então volte seus olhos aí à página 2, no comecinho, você está vendo aí essa foto do templo. Mas nessa questão de copia e cola, ficaram faltando partes aqui, tá? Mas a gente vai ver isso nos próximos domingos. Você tem aqui, logo no canto superior esquerdo, seu, tá? Não está falando seu como meu. As salas do templo, assembleias do sinédrio e escola rabínica. Esse prédio superior aqui, Mas tudo isso está no conglomerado templo. Então, quando Estevão foi indagado pelo sinédrio, foi aqui. Quando Estevão fala esse templo aqui, você vai começar a trazer agora algumas geografias de texto bíblico para a cabeça, ok? Era ali que eles se reuniam para fazer inquisição. É ali que Pedro, é ali que Paulo, depois das viagens missionárias, tinha que se apresentar perante o sinédrio, que ficava ali dentro desse conglomerado templo. Logo abaixo, ainda no canto superior esquerdo, na coluna do meio, pátio dos homens. Você tem uma seta, era um lugar reservado onde os homens entravam, homens judeus apenas. No canto ainda esquerdo, inferior, a parte de baixo, pátio das mulheres, onde apenas as mulheres judias podiam entrar. Então, percebe que já ficou diferente de Salomão e diferente de Zorobabel. Herodes de fato deu uma repaginada, ele ampliou as coisas por conta. Então tem um lugar onde os homens judeus entravam e tem um lugar onde as mulheres judias entravam. O que eu coloquei do lado direito, eu não coloquei do lado esquerdo porque faltou espaço. Mas esse lado direito aqui, onde está pátio dos gentios, está vendo esse terrenão aqui? Isso aqui tudo também faz parte do templo de Jerusalém. Nesse terrenão aqui é onde foi permitido, a partir de Herodes, a entrada de gentil, ou seja, todo tipo de raça de gente que não era judeu.
Só que eles entravam só até o pátio. E tem um muro de separação aqui, ó. Dá para você ver um muro aqui, ó, entre o pátio e depois as outras partes do templo. O gentio só podia ficar aqui. Ele não podia se misturar nem com as mulheres judias aqui, nem com os homens judeus ali dentro. Mais à frente, esse prédio mais alto aí, a torre, esse aí é o santo lugar. E mais atrás, junto, dentro desse mesmo prédio, no fundo, o santíssimo lugar. Ali entrava o sacerdote e o sumo sacerdote. Se você conseguir ver, vou até tirar o meu óculos, porque o meu óculos está para longe, para ver perto. Se você conseguir ver, olha o pátio dos homens. Olha bem a seta, e a ponta da seta no pátio dos homens, você vê que tem algumas colunas aqui que separam o pátio das mulheres. Vocês perceberam que o pátio das mulheres era maior que o espaço dos homens? Tinha que ser, porque elas sempre foram maioria, né? Então, deixa aqui, fecha a parede. O pátio das mulheres, o pátio dos homens aqui dentro, se você olhar um pouquinho à sua esquerda, você vai ver um tipo de uma caixinha um pouco escura ali, no pátio dos homens, na sua esquerda. Ali era o altar de sacrifício, tá? Lembra que os chefes de família entravam nessa parte para entregar na mão do sacerdote. Então o sacerdote saía de dentro do santo lugar, ia lá fora, que é o pátio, o ato dos homens, dos judeus, que estão levando o sacrifício. A mulherada ficava num pátio à parte, e os gentios fora desse pátio, ficavam fora do mundo, quietinhos, em pés. Nesse terreno aqui, pátio dos gentios, nós já lemos em aulas de domingos anteriores que entrou ali Jesus. Presta atenção, tá? Traz isso, que você vai esclarecer um monte de coisa. Quando fala que Jesus foi ao templo, primeiro, Jesus, o máximo que ele conseguiria chegar era aqui no pátio dos gentios. Por quê, pastor? Agora não, só no final. Por que Jesus só entrava até o pátio dos gentios? Porque tudo isso aqui é templo, tá? Tudo isso aqui é templo. Porque é ali que Jesus pregava o Evangelho. É ali que Jesus anunciava as boas novas. Eu não coloquei hoje no exercício final que a gente vai fazer com esse desenho aqui, que até nesse espaço aqui do pátio dos gentios tinha lugares reservados para leprosos, que é chamado leprosário. É muito grande isso aqui, a dimensão disso aqui é enorme. E nós temos tanto base histórica quanto bíblica. É que são versículos bíblicos que a gente lê e passa desapercebido. Mais à frente a gente vai conseguir entender algumas coisas. Mas é nesse pátio aqui que, além de Jesus entrar e pregar o Evangelho, é que entra Paulo e prega o Evangelho. Lembra que antes dele pregar aos outros, ele pregava primeiro aos judeus? É aqui que ele pregava o Evangelho. É aqui que Pedro entra e prega, lá conforme Atos capítulo 4 ou 5, se eu não me engano. Depois que Pedro prega na praça pública e se converte quase 3.000 pessoas na rua, tá? Ali no Pentecoste, quase 3.000 pessoas se convertem. Pedro, um tempo depois, ele entra no templo, e capítulo 4 e 5 você vai ver que Pedro prega no templo, mas não é onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, muito menos no pátio dos judeus, é lá no pátio dos gentios. Pedrão prega ali, se converte mais 2.000 pessoas. É só você ler isso, está lá em Atos 4 e 5. É aqui que Pedro entra, que Pedro entrou, Paulo entrou, que Jesus entrava. Porque esse evangelho cristocêntrico não era aceito no espaço judaico. Ok? Até aqui, entendemos o desenho? Voltando, agora nós vamos para algumas referências bíblicas. Porque só tem a nota de rodapé. Antes de irmos para a referência bíblica, não, vamos para a referência. Aqui embaixo, diferentes dimensões do tempo de Herodes. Pensando um pouco nas narrativas bíblicas, quando o apóstolo Paulo fala do que deveria ocorrer no templo, casa de Deus, que assim era dito por eles, a partir da morte e ressurreição de Jesus. Agora vamos lá com o texto de Efésios, e você vai falar, era disso que Paulo estava falando. Então, pois é, era disso. Então, e nem eu sabia, tá bom? Porque o pastor não sabe tudo, não, e não vai saber tudo. É estudando essas coisas que a gente vai aprendendo também. Olha Efésios 2, verso 14. Abra lá comigo a sua Bíblia.
Efésios 2, verso 14. Olha o que diz aqui, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Continue lendo comigo todos. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então olha para a foto agora do templo. Olha o pátio dos gentios. E entre o pátio dos gentios e o lugar reservado para os judeus, você vê uma fileira aí, certo? Está vendo? Isso aqui era o muro da separação. Se um gentio passasse desse muro, ele estava assinando o seu atestado de óbito. Porque o judeu, o sinédrio, ia mandar os soldados do sinédrio prendê-lo e matá-lo. Mas como que ele sabia que não poderia entrar lá? As escavações arqueológicas encontraram pedras desse muro, como escritas na língua da época, dizendo: gentil não entra. Mais ou menos nesses dizeres. Era escrito de fora a fora desse muro: gentil não entra. Não podia. E ele sabia que ele era condenado de morte se ele passasse ali. Paulo é aquele que prega o evangelho aos gentios, e depois ele prega também aos judeus o evangelho de Jesus Cristo. E ele fala para a igreja em Éfeso, e presta atenção, ok? Essa igreja que está reunida numa casa, mas Paulo vivo, esse templo ainda aqui está em pé, esse templo de Herodes, ele existe, porque o templo vai ser escrito no ano 70, Paulo morre no ano 64, 66. Então Paulo está olhando para aquele templo e falando assim, ó, Cristo, nele, esse muro já é para não existir mais. Esse muro da separação, o verso 14 diz que foi derribado. Não literalmente, isso vai acontecer no ano 70, mas Paulo dizia a esses cristãos: na mente de vocês e na vida de vocês, esse mundo já não era para existir mais. Essa separação entre judeu e gentio já não era para existir mais. É disso que Paulo está falando aqui em Efésios 2. A letra B, outra narrativa bíblica, capítulo 3 de Gálatas. Só voltar um pouquinho em Efésios, aí você chega em Gálatas. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28, o apóstolo Paulo também escrevendo às igrejas dessa região: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Termine de ler comigo. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo não está falando contra a sexualidade do homem e da mulher. Eu já vi esse texto sendo usado tão fora daquilo que de fato ele está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas para essas igrejas é: olha, em Cristo, para ele não existe mais negócio de judeu, de grego. Em Cristo não tem mais escravo. E aí vários cristãos que ainda tinham escravos, servos. Não tem escravo, não tem liberto, nem homem, nem mulher. Em que aspecto? Jesus está acabando aqui com a diferença masculina e feminina? Não. Não tem nem homem nem mulher nesse aspecto. Pátio para homem, pátio para mulher. Não tem essa separação mais. A mulher que não era valorizada tinha que ficar num pátio à parte. O homem, naquela ideia patriarcal, ia num pátio até onde ele oferecia o sacrifício. Paulo está dizendo: em Cristo acabou isso. Homem, mulher, judeu, grego, escravo, livre, todos são um em Cristo Jesus. Agora Paulo está dizendo isso, que só é, presta atenção, que só é possível ser vivido aqui, na igreja, um na casa. Aqui no templo você esquece, porque aqui continuou sendo assim, tendo o muro da separação, parte dos homens, parte das mulheres e parte dos gentios. É aqui que é possível ver isso. Então presta atenção como que, aí talvez respondendo a pergunta que foi muito bem feita pelos irmãos e irmãs, quanto que a igreja perdeu com isso? Quanto que a igreja deixou de crescer, de amadurecer? Quanto que as pessoas deixaram de ser abençoadas? Por continuarem com esse muro da separação, com essa divisão de classe, de pessoas, classe social. Voltando à folha, ponto 6.
sinagoga coexistindo paralelamente ao templo, como fora no surgimento, agora com acesso para os judeus. Aquilo que eu falei, para não-judeus, melhor dizendo. A sinagoga, ela nasce depois da destruição do templo de Salomão. Mas essa sinagoga, a princípio, era só a leitura da Torá e só a leitura do profeta e pronto. E as orações. Mais à frente, ela vai dar uma abertura também para gentil participar. Aí nós já falamos e mostramos os textos bíblicos, quando Jesus entra na sinagoga, prega o evangelho, tem conversão de gentios, assim como tem conversão de judeus. Quando Paulo entra na sinagoga e prega, tem conversão de gentios, assim como tem conversão de judeus. Já lemos esses textos, aula dada. Então, ela continua existindo assim com essa abertura. Ponto 7. Casas e catacumbas. As catacumbas nós não temos referência bíblica muito clara, mas nós temos referência histórica. Mas as casas temos vários textos. E Paulo escreve a igreja que se reúne na casa do irmão fulano, da irmã ciclano, da irmã beltrano, ok? A casa e catacumbas, a arrumação humana coexistindo paralelamente ao templo e à sinagoga. Então, ao mesmo tempo que havia reunião nas casas, havia reunião na sinagoga e havia reunião no templo. Agora presta atenção. Aqueles que de fato, no pátio dos gentios, se convertia ao cristianismo, já não tinha sentido mais para ele voltar lá. Porque ele ficava olhando para aquele muro da separação e falou assim, já acabou. Eu não posso entrar naquele pátio dos homens. Eu já não sou bem quisto aqui. Então eu vou viver o meu cristianismo de fato do jeito que eu tenho que viver. Eu vou para as casas. A sinagoga a mesma coisa. Se não passasse pelo rito da circuncisão, ele não continuava sendo bem quisto e bem aceito lá. Mas em Cristo, ele aprende através da pregação de Paulo que ele não precisa passar pela circuncisão e que não é seguir a lei mosaica, mas é em Cristo. Então ele vai para casa. Então o templo e a sinagoga passam a ser mais um espaço para judeu, predominante. E as casas vão ter gentios convertidos ao cristianismo e alguns judeus que se converteram ao cristianismo, porque eles também ficavam atentos aqui quando Paulo entrava, quando Pedro entrava e Jesus entrava e falava para os gentios. No pátio dos gentios podia ter judeu, porque eles eram um povo do pedaço. Mas no pátio dos judeus não podia ter gentil. Então por isso que muitos judeus se convertiam lá no pátio dos gentios. Por isso que muitos judeus se convertiam na sinagoga, porque o evangelho era pregado lá. Ok? Aqui nas 3 últimas setas, as catacumbas e as casas não têm divisão de classes entre o sacerdote e o povo. Na sinagoga e no templo tinha não o sacerdote na sinagoga, mas o dirigente. Ali era mais do que os outros. A liderança mais experimentada na palavra de Deus e ou donos da residência. Quem eram os líderes era a liderança mais experimentada aqui nessas casas ou os próprios donos da casa. E acontecia o ensino mútuo. As pessoas não só na casa, mas durante a semana, em Cristo, entenderam a autoridade que Deus lhes deu na pessoa do Espírito Santo que passa a habitar neles, de que pode admoestar o outro, pode exortar o outro, pode orar pelo outro, e a oração dele funciona. Não tem que ser a oração do sacerdote lá da sinagoga, ou do dirigente da sinagoga, não tem que ser a oração apenas do dirigente da casa, não tem que ser a oração só do sacerdote lá no templo, porque agora na casa eles entenderam que a oração de qualquer crente funciona. Em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Não é a oração do sacerdote que é mais poderosa. Vocês estão entendendo isso? Eu já estou entrando na questão de hoje. E olha quanto a igreja vem perdendo e ainda perde hoje. Porque ainda vive parte desses espaços na sua mente. Essas dicotomias de quem ora, de quem faz, do mais poder, do menos poder. Aqui embaixo você tem a nota de rodapé, que eu não vou ler, deixei aí para você ter como pesquisa e para você consultar, e por isso eu deixo sempre a fonte aí para você. Aí dito isso, dentro do conteúdo dessa página, quem está levantando a mão vai receber o microfone para fazer a sua pergunta, ou colocação, objeção, ok? Pastor, como o senhor disse ali, esse muro, né, aqui, quando a gente lê na palavra, né, no Velho Testamento, a questão ali, no Novo Testamento, os doentes não entravam no templo, por exemplo, aqueles homens que então, Jesus tinha uma profissão que era considerada maldita também, né? Sim. Quando eles entravam até aqui onde ficavam os gentios, é isso?
eles entravam até onde ficavam os gentios, só que já tinha uma outra divisão ali, são subdivisões. Porque o leproso, primeiro que quando ele chegava, ele tinha que chegar gritando, leproso, leproso, para o povo se afastar dele. Então foi criado aqui, nesse pátio dos gentios, um espaço só para os leprosos. Então percebe como que vai acontecendo essas separações, essas divisões. Gente, eu vou falar para vocês, eu não tenho orgulho nenhum disso. Eu tenho a tristeza e peso no meu coração, né? O quanto que as pessoas foram rechaçadas. E Jesus Cristo vindo com aquele evangelho da graça para acolher todos e o povo se separando, dividido. Sim? Aqui, pastor, primeiro. Então, assim, até um pouquinho, né, vou falar assim, um pouquinho parecido com a Márcia. Essa separação, né, do templo que houve lá, das mulheres, dos gentios, dos homens, foi instituída por Deus lá atrás, né? Herodes, não por Deus. Isso, então não foi por Deus. Não, instituição humana, Herodes. Certo, era isso. Ok? Ô pastor, Sim. aqui nesse tempo de Herodes aqui, você falou que os gentios não podiam entrar, os convertidos não tinham direito de participar do sacrifício? Não, porque aquele sacrifício era judaico e mosaico. E Jesus Cristo já foi o sacrifício cabal na cruz. Os gentios era pregado que Cristo já tinha feito sacrifício, não precisavam mais daquilo. Então não tinha por que eles entrarem lá. Entendeu? Aqui. Pastor, então, cada aula é uma surpresa, né? Porque até então, muitas vezes, não damos muita importância para algumas figuras ou gravuras históricas. Seria impossível a gente determinar o templo, só o nome, com esse monte de divisões aqui e entender o porquê que muitas vezes a gente tem uma interpretação errada da Bíblia. Certo? Então, como que é importante você ter esse conhecimento e trazer para a gente na aula, para a gente poder ter essa compreensão e ter esse entendimento, certo? Sim. Outra pergunta. Eu ia fazer na anterior, deixei para fazer, acabei esquecendo. Fique à vontade. Diga lá. Mas é de suma importância. Achei assim esplêndido, né? A colocação da figura, e muitas vezes não dando essa devida importância. Para você poder pegar parte da história, igual o senhor está chamando a atenção várias vezes. Pátio, né? E muitas vezes na tradução bíblica não vem descrito, quando está a palavra templo, entre parênteses, pátio, porque naquele tempo, olha o tamanho desse templo aqui. É enorme, gigante. Ok? E aí que a nossa expectativa é que nas suas novas leituras desses textos, como o livro de Efésios, Gálatas e há outros montes aqui, viu? Você vai ligar a tua cabeça lá, se você de fato estudar e aprender isso aqui, que está falando esse texto tem a ver com aquela separação lá. Né? Aliás, diga de passagem, gente, o lugar que Jesus menos frequentou foi o templo, tá? E as poucas vezes que ele entrou lá, ele foi maltratado. Ok? Se olhar nos evangelhos, Mateus, Marcos, João, você vai entender isso. Foi. Trouxe parte do Zorobabel, que é só aquele pedaço lá do ato, sacrifício, santo lugar e santíssimo lugar. O restante tudo é. E aqui eu não quis trazer um caminhão de melancia para despejar na cabeça de vocês, mas houve interesses políticos e religiosos de Herodes para conquistar os judeus que estavam os judeus queriam matar Herodes. E ele fez um jogo de política para agradar os judeus e para agradar os romanos que já comandavam, já dominavam aqui, tá? Mas eu não quis vir com esse monte de informação. Eu vou tentando resumir aqui para trazer essas questões para a gente. Infelizmente, a gente tenta não fazer isso, né? Ok? Só aqui, a Márcia estava levantando. Não, eu levantei primeiro. Não, é que ela não falou ainda, você já falou, só um pouquinho, irmão, depois você fala. Só um pouquinho, por gentileza. Aqui dentro dessa página, tá? Porque eu vou entrar na outra e a gente vai chegar no exercício da quarta. Diga, Márcia. Depois da Lula. Eu não é dentro da página não, então acho que é melhor deixar depois. É que, na verdade, a minha dúvida é o seguinte, que tem aqui em Coríntios que fala que a uns fez
pastores, mestres, né, cada um Depois, se torna na igreja. Tá falando de dons. Aí já fala que nenhum é superior ao outro, tipo assim, todos falavam ali, todos se reuniam e havia, eles compartilhavam a palavra, um falava ao outro nas casas, né? Mais ou menos, mas isso aí um pouquinho mais para frente. Essa questão dos dons ali, de vestes. Aqui a separação apenas para todos terem o mesmo acesso a Cristo. Mas essa divisão de mestres, pastores, tem. Mas a gente vai ver como. Só que isso que você está colocando, assim como outras questões de apostasia, gente, tem um monte de assunto, só que eu estou precisando sedimentar esse chão, esse alicerce, para vir com isso que a Márcia está levantando, com apostasia, com missões, com outras coisas. Porque se eu vier com o assunto que a Márcia está levantando, com apostasia, com missões e outras coisas, antes de deixar isso aqui claro, aí o barco afunda mesmo. Tá? É que a cabeça da gente vai fazendo pergunta. Né? Não, tranquilo. Mas estou dizendo assim, essa pergunta sua, excelente. Só que espera um pouquinho, que eu tenho que sedimentar um pouquinho mais aqui. Tá? Agora, Leonora. Então, voltando aí para Herodes, né, essa separação que ele fez. Ok. Por que ele fez? É o que eu acabei de dizer. Politicamente, né? Aí, Deus, lá atrás, as mulheres não eram contadas. Foi baseado nisso que ele... Não. Foi só por questão política, interesseira, para agradar judeu e agradar romano. Para agradar judeu. Só que aquilo que eu falei, não é que eu não quero responder, eu preciso de umas 2, 3 aulas para falar essa questão de Herodes. Não dá hoje, ok? A gente pode até voltar a falar do porquê disso. Mas é que eu não vi o peso agora nesse aspecto. Porque assim, pastor, Jesus, ele sempre foi plano eterno de Deus. Sempre. Né? E ele veio para unir, para nos tornarmos um aqui, como a gente acabou de ler. Né? Então, assim, aí eu penso, né? Essa separação foi permissão de Deus? Essa separação, assim como todo o pecado e toda a desobediência humana que eu cometo e todos nós cometemos, é porque Deus permite, mas não é a vontade dele. Porque assim, trazendo para nós hoje, aí tem a questão do preconceito, né? Então assim, isso é coisa do homem. Sempre foi. Sempre foi. Né? Então assim, daqui para frente, daqui 200 anos, né? Será que a cabeça do ser humano vai mudar? Como diz o outro, só Jesus sabe, né? Só Jesus sabe. O que eu preciso entender é o seguinte, que lá no juízo final, mas antes de ir lá hoje, a quem muito é dado, muito será. Por isso que aquilo que Deus me dá, eu reparto. E você está recebendo. Se você vai mudar ou não hoje, a colheita é vossa. Ok? A cabeça de muitos aqui não mudaram. Colheram. A cabeça de muitos mudaram. Colheram Deus. Ponto. Vamos lá. Página 3. Por favor, os nossos auxiliares. O que seria de nós sem esses abençoados? Tiago deu calor, ele tirou a roupa de soldado em cima. Obrigado, Tiago, e todo mundo. O pastor vai tentar não perder a hora hoje. Vou tentar, não sei se vou conseguir, porque tem um exercício que eu tenho que fazer hoje. Você recebeu a página 3 de 4. Então, perguntas e objeções no final da página 3, ok? Vamos acompanhar a linha de raciocínio. E depois a página 4 vai ser um exercício. Na mão e aqui na frente. Roupas, acessórios e tradição. Presta atenção, olha só como que o pastor vem devagar, tomando cuidado de explicar algumas questões para vir com novas. Essas novas que eu venho agora, você tem que ir considerando que a gente informou até o momento. Se você tirar isso aqui, você não vai entender. Traz o que foi informado até o momento. Ok? Roupas, acessórios e tradição. 2.1. Não há referências bíblicas definindo tipo de vestimenta, eu sublinho, para o povo
ir ao templo, casa de Deus da época, senão aos sacerdotes. Até porque o povo não entrava no templo, mas chegava apenas até o... Aí eu expliquei o átrio, que é o pátio da mulher, e o átrio, que é pátio dos homens judeus. Gentilmente se fala aqui. Então não tem referência bíblica para roupa, a não ser para o sacerdote. Esse nós estudamos na palavra de Deus, que tanto para o sacerdote como o sumo sacerdote entrar no tabernáculo, na parte do santo lugar, do santíssimo lugar, entrar no templo, presta atenção, agora precisa essa divisão bem devagar, no santíssimo lugar e no santo lugar, ali, naquela época, Deus instituiu roupas indumentárias específicas, mas não era nem para dizer se é mais chique ou não chique. É com toda a simbologia nos tecidos, nas cores dos tecidos, no peitoral do sumo sacerdote, nas 12 pedras representando as tribos, para apontamento de Jesus Cristo que viria. Essas vestimentas sacerdotais especiais eram apenas para isso. Simbologia apontando Cristo que, até porque Cristo é o nosso sacrifício, Ele é o nosso sumo sacerdote. Então nós temos referência bíblica sim para roupas e acessórios, para sacerdotes, ponto e vírgula, daquela época. Continuando, 2:1, vai anotando suas perguntas no final eu abro. Apenas os sacerdotes usavam vestimentas sacerdotais, como simbologia apontada para Jesus Cristo, já falei. 2:2, roupas e adornos. Então, abra lá comigo em 1 Pedro 3, versos 2 a 6. Porque tem gente que fala, tem um texto lá na Bíblia que diz de roupa e adorno. Então diz. Mas às vezes diz, está dizendo outra coisa lá. Vamos ver lá o que diz. 1 Pedro 3, versos 2 a 6. Pedro 3, versos 2 a 6, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, aqui não é homem masculino não, tá? É o ser humano, ok? O homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É isso que é de grande valor diante de Deus. Verso 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, como obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, uma vez por todas, esse texto bíblico, quando Pedro está escrevendo essa carta às igrejas, ele está dizendo o seguinte: primeiro, que ele não está condenando a dor nem roupa, tá? Você tem que ler com calma o texto, porque tem gente que pega isso aqui para condenar, cabelo frisado, a dor. Não, eu acho que essa leitura simples aqui dá para ver que não está condenando. O que Pedro está dizendo é que Deus espera de você, que Deus de fato vê como agradável. Não é se você adorna a roupa, se você usa essa roupa, se não usa, se você frisa cabelo, se não frisa cabelo. É se você tem um bom comportamento, se você tem um santo comportamento, honesto. Está claro isso aqui no texto? Vamos prosseguir? A tradição é normal. Alguns alunos na sala de aula, por isso que a nossa a aula é dialogal, é aberta para todos falarem. É normal algum aluno ou vários alunos, como vários disseram, não, mas a tradição é assim, a história vem mostrando que é assim. Então por isso a gente não. Agora nós vamos mostrar o texto bíblico. O que Jesus fala da tradição? A tradição é inferior à palavra de Jesus. Marcos capítulo 7, verso 5 e depois do 7 ao 13. Vamos lá. A narrativa de Marcos.
capítulo 7, verso 5, depois eu vou ler do 7 ao 13. Interpelaram os fariseus e os escribas, são os religiosos, tá? A turma lá da liderança na época do tempo. Por que não andam os teus discípulos de conformidade, continue dizendo comigo, com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por... Ah, pastor, mas aí não está falando de roupa, está falando de lavar a mão. Eu sei, querido, mas essa tradição de ter que lavar a mão e a tradição é a mesma coisa. Eu vou continuar lendo aqui agora do verso 7 até o 13. E em vão, eu vou ler o 6 também. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas, permite ler comigo, que são preceitos de homens. Verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Porque as instituições mais estão cheias hoje é de tradição. Quando ela é bíblica, presta atenção, eu não sou contra a tradição bíblica, tem que ser a favor dela. Eu sou contra a tradição humana. As instituições estão cheias de tradição humana, mas também tem tradição bíblica, graças a Deus. Verso 10: por isso diz, verso 9: e disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardais a vossa própria tradição. Aí ele retoma o que disse Moisés: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe não seja punido de morte. Isso aqui, ó, Jesus dizendo, vocês pegam a palavra e distorcem, né? Hoje crente não distorce a Bíblia não, né? Alguns conseguem. Eles até citam, não honrar pai e mãe, não maltratar. Jesus fala, é para ser assim, mas olha o que vocês dizem desse texto. Verso 11: vós porém dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar e de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, né? Verso 12: então o dispensais de fazer qualquer coisa a favor de seu pai e de sua mãe. Corbã tem na sua nota de rodapé, aí depois você olha. Sabe o que eles faziam? Não, na Bíblia está escrito assim, mas se a gente fizer assim, Jesus pegou eles ali. Deu para entender isso aqui na leitura? Olha o que vocês estão fazendo com a laje. Bom, entrando aqui agora. Verso 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa, termine de ler comigo, própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Determinado pastor me indagou essa semana, da mesma denominação que a nossa: mas que base você tem para isso? Como é que você vai fazer isso com o teu tempo assim, assim, assim? Porque lá é a casa de Deus, Senhor. Dei corda na pipa, deixei ele falar. Mais antigo do mistério ainda. Não me acho melhor que ele, não. Olha que ele terminou, eu falei para ele assim: qual base bíblica você tem para dizer agora que é casa? Qual base bíblica você tem para dizer tudo isso que você diz? Aí daquele silêncio que foi o WhatsApp, ele disse assim: eu não tenho base bíblica, mas alguém ensinou assim e a gente aprendeu, é a tradição. Falei: pois é, colega, você é pastor, eu também. O grande erro nosso é que a gente foi ouvindo e aprendendo e não questionou, e aceitou. E pior, nós transmitimos isso para o povo, e o povo aceitou, não questionou. Eu falei: agora a gente está tendo trabalho de ter que repensar. Aí como que acabou a conversa? Vou dormir, tá? Estou com sono, amanhã a gente continua. Porque a questão é, me dá base bíblica, abençoado. Porque a tradição, se ela não for bíblica, se for de homens, esquece. Porque a minha regra de fé e prática, Sagradas Escrituras. Tradição humana, jamais. A palavra de Deus diz, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos. Vamos continuar aqui, basílica, rapidamente. Dê flecha aqui, tá? Já li, já falei. Olha o que acontece agora na basílica ali.
Basílica Romana, ajeitada a política do Império Romano para a reunião dos cristãos após tornar o cristianismo religião oficial em Roma. Divisão de classes de pessoas clero e leigo. Eles voltam a criar aqui aquela divisão que existia lá antes do templo ser destruído. E depois volta a ter isso, divisão de clero, divisão de geografia. Aqui entra o clero, aqui não entra. Aqui o leigo fica, aqui é o povo que canta, aqui, mas só tem que ser clero. Templos, aqui, estou aqui agora, ó, no 9. Construído pelo Império Romano no fim do quarto século para a reunião dos cristãos após tornar o cristianismo religião oficial em Roma. Ali tem divisão de classes de pessoas, clero e leigo, divisão de geografia delimitada para classes de pessoas, arte sacra, esculturas e imagens de santos vão começar a entrar aqui, depois do quarto século, em altares à parte, e parte dos vitrais. Os vitrais começam a entrar aqui, velas, incensários, candelabros começam a entrar aqui, vestimentas não sacerdotais dos tempos bíblicos, presta atenção. A vestimenta que o clero adota aqui não são as dos tempos bíblicos, porque não tem peitoral com as 12 peles, a bola, nada disso. Mas são vestimentas, parte da cátedra da Basílica, tanto de quem era professor aqui na Basílica, quanto dos juízes. As indumentárias que o clero adota aqui, vem daqui, não vem de lá. Até aqui essa indumentária humana, copia e ainda copia mal. Bíblia em latim apenas para o clero, uma minoria que sabia o latim, figura sacerdotal, papas, bispos, padres, dominam a liturgia cultica, grandes orações, leitura das escrituras, povo leigo sem participação direta do culto, missa, no caso é o serviço culto, assistiam sem compreensão do todo. Eu necessito de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, rapidamente aqui à frente. Você não vai ter que responder chamado oral, tá? Você só vai me ajudar. Enquanto isso, os nossos auxiliares, passa a folha para o povo para mim, por gentileza. Eu falei na lista de transmissão que nós íamos ter algo novo, não tem que cumprir. Me ajuda aí, com isso. Me ajuda a enroscar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue. Não vai ficar. Então nós vamos furar. Vamos fazer assim, para aprender. Tem que vir mulher aqui, senão não vai dar certo. Vai pegar mal com os homens. Pode ver que lá no chamou caiu. Não tem um professor de escola dominical. Obrigado, bom. Fica aqui, continua aí. Então já deu uma ajuda boa para nós aqui. O pátio ali você lá atrás. Temos mulher aqui? Temos mulher aqui. Ok. Ó, vocês que estão aí, aqui atrás da mesa já tem papel com adesivo atrás. Não põe a mão no adesivo, então vai pular na tua mão. Pega e vem aqui no corredor, por favor, fazendo fila. Vai pegando. Pega aí, por favor. Pode entrar aqui e esperar aqui, ó. Pode ir no corredor aqui, por favor. Isso. Por gentileza. Cadê? Ó, se o homem pegou o papel escrito mulher, vamos pegar a mão. Você passa com uma mulher aqui, tá? Tem algum homem que pegou o papel escrito mulher? Ok. Cadê? Você tá sem? Seu Wilson, tem? Ah, tem um papel aqui, ó. Mais alguém, por favor? Isso. É que eu contei errado, gente. O pastor erra. Pode ser homem, mulher, qualquer um, pode vir. Isso, pronto. Ok? Por gentileza. Agora sim, ó, para a gente deixar ser filmado e para o povo ver, faz uma fila mesmo aí, Diana. É uma só, não? Virado para cá, fica. Para cá, gente. Isso. Ok? Ó. Você que recebeu essa folha 4 aí na mão,
Você vai ser auxiliado por esses irmãos aqui para preencher corretamente. Eles têm esse desenho lá, depois você vai ter também, ok? Então vamos lá, que esses meus alunos atenciosos na nossa aula vão colocar cada papel no seu respectivo lugar. Então, esse é o templo de Herodes em Jerusalém. Então, quem está com o pátio das mulheres? Pris, meu nome. Aqui embaixo, meu louro. Aqui. O maior espaço é de vocês. Eu não sou bom desenhista, tá? Está liberado, obrigado. No pátio dos homens. Homem. Onde será o pátio dos homens? Lá tinha pouco homem, pequenininho aqui, né? Na verdade, nós estamos indo no desenho que está aí, tá? Pátio dos homens. Pode apertar mesmo, viu? O pátio 2, tem 2 pátios, gentios. Cadê os 2 gentios? Vem cá, gentios. Antes dos gentios aqui, fica aqui, gentios. Tem 2 gentios aí. Aqui, Gracinha, que legal, vieram. Os 2 muros da separação. Senhor Wilson e Marcelo, vem aqui, por favor. Onde será o muro da separação? Dos 2 lados. Isso. Onde é o muro da separação? Aê, Marcelão, muito bem. O verde ali, tá? Não tem nada a ver com o time lá, tá? O muro da separação. Então, seu Wilson, aqui do lado de cá, o verde aqui, ó. Em cima do verde. O muro da separação. Agora vai ficar mais tranquilão para os gentios. Um de um lado, o outro do outro. O pátio dos gentios, por favor. Onde está o pátio dos gentios? Isso. Pode colocar mais para cima. Põe mais para cima, porque tudo isso aqui é pátio dos gentios. Gracinda, aqui, irmão. Na foto da aula só tem um lado, porque eu não consegui colocar o outro. Dá para ver, né? Joia. Pátio dos gentios. Tudo aqui, ó. Se esse gentio decidisse passar para cá, que eu senti um vácuo ainda aqui, ó. Aqui. Se esse gentio decidisse vir aqui nesse corredorzinho posto, pátio dos homens. Já foi. O santo lugar. Presta atenção. O santo. Não. Aqui, Tom. De baixo. Beleza. É assim mesmo. Nós estamos aprendendo aqui. Quem está com a papeleta de uma figura que podia entrar aqui, nesse santo lugar? Sacerdote, santo lugar, gente, sacerdote. Aqui é onde ficava o candelabro, mesa da proposição, ok, os pães. O sacerdote entrava aqui. Agora a fichinha, né? Santo dos Santos, ou Santíssimo. Aí, onde será, colega? Eu até fiz de vermelho aqui para ficar bem, né? Santo dos Santos. Talvez me confundiu que eu coloquei, mas aqui é santo lugar, tá? Porque aqui só entrava o sacerdote. Onde que estava o homem judeu? No pátio aqui fora. Onde estava a mulher judia? Onde estavam os gentios? Quem é a figura que podia entrar aqui? O santíssimo lugar, santo dos santos. Sumo sacerdote. Isso, ele entrava ali. Porque aqui estava a Arca da Aliança e todos os componentes da Arca da Aliança. Agora, por favor, gente, isso aqui não é só para preencher a aula, não. Isso aqui eu quero memorizar para você. E isso vir para a teologia prática de cada um de nós. Pergunta, depois o Toninho virá aqui. Havia roupa especial para o gentio entrar aqui no templo, no pátio? Havia roupa especial para esse homem judeu? Havia roupa especial para essa mulher? Havia roupa especial para esse gentio? Havia roupa especial para o sacerdote? Para o sacerdote? Toninho, por favor, então bota aqui, ó. Atravessar mesmo. A roupa era comprida, todo mundo vestia igual. Não tinha bermuda, não tinha calça comprida, não tinha mulher. Já a gente abre.
Já a gente abre. Já a gente abre. Roupas sacerdotais, ok? Beleza? Ninguém ficou com papeleta mais aí? Não? Hã? Não, gente, é isso aqui mesmo. É isso aqui. Agora a pergunta que o pastor quer fazer. Foi Deus quem consagrou isso aqui? Não? Ok. Então não foi Deus quem consagrou, ok? Isso. Aqui, indumentárias ou ingerências, que referência? Essa roupa aqui, pegaram daqui. E que quando era orientado ali, consagrado por Deus. Isso aqui foi consagrado por Deus, esse espaço? Esse espaço foi? Esse espaço foi? E esse espaço foi? Então quando a gente canta de entrar, presta atenção. Aquele cante, para te adorar, Senhor. Antes da letra, para te adorar, Senhor. Olha só, não apenas no átrio. Onde é o átrio? Átrio é pátio de mulher, de homem. Átrio é pátio de homem e de mulher. A gente, olha só, a igreja canta. Aqui a gente vem fazendo essas limpezas, né? Mas a igreja canta, eu quero entrar no teu átrio, Senhor. Eu não quero mais não. Já ficou, já foi, gente. Não apenas no átrio, mas no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os que... Para, irmãos. Hoje não dá para cantar, não tem base bíblica para isso. Não dá. Por quê? Porque se a gente cantar isso, se a gente continuar a cantar isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está trazendo esse tempo para esse espaço aqui. Um carro. Obrigado, querido. Um carro. Grava bem. Ok? Então a ideia é óbvio que você vai falar, pastor, mas aqui na Basílica, isso aqui muda. Aí já não tem mais espaço. O homem, lá no templo, depois vamos para o templo depois da Basílica, é melhor, não vai ter que dar muita informação. Lá na Basílica já entra homem, mulher, já entra gentil, quem é judeu, quem não é judeu, mas se diz cristão, até romano, né? Não era cristão? Todos eles, presta atenção, todos eles lá no templo pós-basílica, eles vão entrar onde? Todos eles, na verdade, leigo, vão entrar aqui. Porque o clero no templo, a partir da basílica, é o que vem aqui. O que é isso, pastor? Aqui é palco, aqui é púlpito, aqui é onde está o sacerdote humano, aqui é onde está o coro, os levitas da época que canta, e aqui está o povão. Agora, quem instituiu isso? Aqui é Deus? Quem é? Ok. Até aqui. Você recebeu a folha 4 aí, certo? Os nossos amigos aqui que vieram ajudar, que não receberam a folha, levanta a mão para receber. Aí eu vou te dar essa folha aqui, pronto. Depois eu tenho no notebook. Meus irmãos, eu espero que a aula hoje... Obrigado, viu, Tiago? Tenha sido um pouco mais esclarecedora. E que todas as dificuldades, todas as dúvidas, nós estamos abertos durante a semana toda para você. Eu já estou em 15 minutos do horário. E você vai poder procurar o pastor e conversar dentro que a gente trabalhou nessa aula.
Ok? Recomendação que eu faço para você. Vi pessoas batendo foto aqui com o celular, ótimo, excelente. Quando o nosso irmão presbítero Roberto postar no YouTube, que você vá lá e reveja lá. Não é que eu quero que você fique me assistindo, não. Eu sempre corri desse negócio de televisão. Sempre queria entrevistar um pastor, chama outro. Mas é para você poder ver isso, ouvir isso. As suas anotações, reveja. Porque é nessa revisão que você vai aprender, tá? Aqui você só tem informação. Aprendizado mesmo você só vai ter lá. A não ser que você seja um entre 1000 que pega na aula. Esse aí é o fora do comum. De repente tem alguém aqui assim, não posso dizer que não tem. Porque só esse que pega na aula. Mas a maioria tem que revisar, senão não vai aprender, isso aqui vai cair no esquecimento. Ok? Nós vamos orar, deixa eu ver se eu não estou deixando nenhum aniversariante aqui. Dia 27, amanhã, Elisângela, se estiver presente nós vamos orar, se não estiver presente, nós já vamos encerrar aqui, vamos para o café de 10 minutos, que hoje vai ter. Vai dar tempo de tomar o café, não queima a língua não, tá? Vamos ficar em pé, gente, vamos orar. Próximo domingo nós estaremos aqui prosseguindo com a aula. Você pode ter certeza que esse varal vai estar totalmente diferente do domingo que vem, tá? Totalmente diferente, porque agora a gente vai andar. A gente vai andar a partir desse. Imagina esse aqui, lá na instituição humana Templo, já indo para a reforma protestante. Ok? Bendito Deus e eterno Pai, nós te bendizemos mais uma vez essa noite, colocando tudo aquilo que lemos na Tua Palavra e aquilo que a história nos fez lembrar da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, continue a ministrar na mente e na alma de cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar da vontade do Senhor e parecermos mais com Cristo, como igreja, corpo dele que somos, para que vivamos cada vez mais a igreja a qual o Senhor instituiu em Cristo. Ó Deus, encurta essa distância que ainda vivemos daquilo que o Senhor colocou na Tua Palavra para vivermos como igreja. Obrigado pela Tua santa misericórdia de ainda nos abençoar, de ainda cuidar de nós. Mas sabemos que podemos ser muito mais abençoados, sabemos que podemos, ó Deus, ser mais abençoadores como igreja na face da terra. Então continue, Pai, nos ajudando e ministrando a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.